Amém? Bom dia a todos. Graça e paz, amém? Tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Amém? Mais uma vez, é motivo de muito orgulho, de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para partilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. E eu queria que você pudesse abrir conosco a sua Bíblia aí, no livro de Josué, amém? Josué, capítulo de número 24. Enquanto você vai procurando, deixa eu cumprimentar os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita essa manhã, a Rocha Eterna pela primeira vez? Amém, seja bem-vindo. Amém, vai chegar um mimosinho aí para você. Fica com a mão levantada, por favor, vai chegar um mimosinho aí para você. Seja bem-vindo, a casa é sua, a casa do Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos te entregar aí um bombonzinho, com uma prancheta, para preencher alguns dados. A gente quer te conhecer melhor, manter contato, amém? Mas, mais uma vez, digo, fique à vontade, a casa é sua, a casa é do Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Josué, capítulo de número 24. Todos encontraram? Amém? Nós vamos ler, primeiramente, os versos 14 e 15, amém? 14 e 15. Aí depois da leitura eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta aí, a gente vai depois estar lendo mais alguns versículos dentro desse capítulo, mas a princípio, Josué capítulo 24, versos 14 e verso 15 vão dizer assim: portanto, temam o Senhor e o sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviram quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses a quem serviram seus antepassados, a quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Por um instante, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus pela palavra dele, amém? Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor Jesus, mais uma vez pela tua palavra, pela oportunidade que temos, Senhor, neste momento de partilhá-la, amado. Pai, que cada coração aqui nesta manhã esteja disposto e disponível, Pai, a receber aquilo que o Senhor tem a cada coração, ó Pai querido. Pai, que seja agora, Senhor, um momento de crescimento, de edificação, como for até esse momento, Senhor Jesus. Pai, cremos que até aqui o Senhor falou conosco, pelos louvores cantados, pelas orações feitas até aqui, mas cremos que o Senhor ainda tem um pouco mais a cada um de nós acerca da tua palavra, Senhor. Pai, então vá de encontro agora a cada necessidade, Senhor. Fala com o seu povo naquilo que cada um precisa ouvir e aprender nesta manhã, e que juntos possamos sair daqui mais uma vez transformados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Então que te agradecemos porque cremos, Pai, que o Senhor já está fazendo em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre, Senhor. Amém e amém. Amém. Louva o Senhor pela palavra dele, amém? Eu queria mais uma vez ler com você esses dois versículos, e como eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta, a gente vai ler mais alguns. Mas Deus já vai dizer assim, né, no capítulo 24 do seu livro, verso 14 e 15, vão dizer assim: portanto, temam o Senhor e sirvam de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviram quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué vem fazer algo de extrema importância à vida de Israel nesse momento. Um povo que passava por um momento de dificuldade acerca do servir ao Senhor. E Josué reúne esse povo então e vai falar com eles dizendo: olha, é preciso que nós sirvamos ao Senhor, que nós temamos ao Senhor e que nós sirvamos a Ele de todo o coração. Josué vai trazer a esse povo essa verdade que, de certa forma, eles estavam abandonando em alguns momentos da sua caminhada, dizendo: olha, temer a Deus e servir ao Senhor tem que ser o nosso propósito. E aí ele diz: olha, no entanto, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham a quem vocês vão servir hoje. E no finalzinho do versículo 15, ele vai dizer: no entanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que para trazer a esse povo essa exortação do temor a Deus, do servir ao Senhor, Josué, nesse capítulo 24, ele vai começar trazendo um aspecto muito importante, que é trazer a história desse povo. Esse capítulo 24, Josué, ele vai terminar o seu livro com esse capítulo, mas voltando ao início. E ele convida esse povo a visitar a história. E ele começa lá no versículo 1, falando da promessa que Deus fizera a Abraão. Ele começa lá relembrando a história daquilo que Deus tinha feito com eles, da onde Deus tinha tirado aquele povo. Ele vai relembrar e vai caminhar durante a história até o momento em que eles estão nesse agora. Relembrar os momentos em que eles evidenciaram vitórias com o Senhor quando obedeceram ao Senhor. Mas relembrar de momentos também de que quando o povo se desviou e sofreram por causa disso, então Josué vai trazer à memória a história desse povo. Isso nos ensina algo muito importante, a mim e a você também, na nossa caminhada, na nossa trajetória. Às vezes é preciso que nós possamos revisitar a nossa história. Sabe para quê? Para sabermos de onde é que o Senhor nos tirou. Para entendermos a nossa trajetória até aqui. Porque às vezes, meu querido, a caminhada, ela se torna um pouco mais pesada, a gente às vezes desanima, mas nesses momentos é preciso relembrar de onde foi que o Senhor nos tirou. Das suas promessas, daquilo que até aqui nós evidenciamos com o Senhor. Isso é um fator importante na nossa trajetória, e é o que Josué agora está fazendo com aquele povo, dizendo: olha, lembra quando o Senhor falou com Abraão, quando o Senhor tirou Abraão da terra onde habitava, do meio onde habitava, dando a promessa da terra prometida, e que a partir dali Abraão começa a caminhar com o Senhor. Vai revisitar a história também de Moisés, a trajetória deles durante os 40 anos no deserto, em que nada lhes faltou, porque o Senhor esteve presente. Então ele vai lembrar dessas coisas. Então, um fator importante para entendermos a nossa caminhada com o Senhor, aprendermos todos os dias a temer a Ele e a servir a Ele, é lembrar da nossa história. Porque quanta coisa nós vimos com o Senhor até aqui. Quanta coisa nós vimos Deus fazer na nossa vida. E quantas coisas a gente viu Deus fazer à nossa volta. Então, nos momentos em que, quem sabe, a gente pensar em fraquejar, pensar em desanimar, conte a sua história.
Olhe para aquilo que Deus fez, e Josué está dizendo isso, olha para aquilo que Deus fez, vamos lembrar daquilo que o Senhor fez até aqui. Vamos lembrar daquilo que o Senhor, a partir da nossa vida, escreveu até aqui. Vamos fazer com que aquilo que o Senhor já fez por nós, seja motivo da gente continuar. Porque se isso não for motivo para a gente continuar, das coisas que Deus já fez conosco até aqui, talvez a gente não encontre outros. Embora o simples amor de Deus pela minha vida e pela sua vida já é suficiente. Mas até aqui o Senhor tem feito muito. E vai continuar fazendo. E aí, antes de passarmos ao próximo ponto, eu queria de maneira breve a gente pudesse revisitar isso. Revisitar a sua história. Eu não sei há quanto tempo você está nessa trajetória, nessa caminhada, mas se lembra de onde foi que o Senhor te tirou, de onde foi que o Senhor te tirou, de onde o Senhor tem te colocado, e o mais importante, não nos esquecer para onde nós estamos indo. Por isso, o revisitar a história é importante. Deus não quer que, logicamente, a gente viva no passado, não é isso, mas a história faz parte, ela foi escrita, e a história não tem como apagar. Aquilo que nós evidenciamos não tem como apagar, então isso tem que servir para nós como motivação, para lembrar de tudo aquilo que nós vivemos até aqui com o Senhor. E o fato é que se Ele nos trouxe até aqui, é porque muito mais ainda Ele tem na nossa vida. Muito mais. Mas olhe sempre para a sua história. Josué faz aquele povo olhar para tudo aquilo que durante todo esse tempo eles tinham evidenciado, para fazê-los entender que não há nada mais importante do que servirmos ao Senhor, do que temermos a Ele, do que vivermos debaixo dessa mão poderosa, do que vivermos debaixo da presença do Deus Altíssimo. Não há nada melhor, e a nossa história precisa falar disso. A nossa história precisa revelar esse Deus que tem feito tantas coisas por nós. O salmista no Salmo 126 vai dizer isso, vai dizer: grandes coisas o Senhor tem feito a esses, e por isso estamos alegres. Então qual é a sua história até aqui? Eu sei que se talvez a gente parasse para conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, talvez ficaríamos aqui horas conversando. Se formos falar uns para os outros de tudo aquilo que nós evidenciamos, de tudo aquilo que Deus realizou, de tudo aquilo que Deus fez, quanta coisa nós falaríamos uns aos outros. E é isso que Jesus está dizendo: olha para a sua vida. Olha para a sua história. Olha para o que Deus fez na sua vida. Porque se isso não for motivo para você continuar, meu querido, então olha, a história que o Senhor tem feito, e permita a Ele, que nós todos os dias permitamos ao Senhor que Ele continue escrevendo a nossa história. Que Ele continue fazendo com que a nossa história nele possa fluir, que a nossa história nele continue sendo um motivo de fazer com que a presença dele em nós seja revelada todos os dias. Então, é história. E a sua história com Deus, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental para a sua caminhada. Posso, e como eu disse, te convidei a fazer um flashback, posso me lembrar do momento da minha começação, da minha caminhada com o Senhor. O quanto foi importante tudo aquilo que até aqui vivi, até aqui enfrentei, até aqui vi o Senhor fazer, vitórias que recebi, enfim. Isso só me dá a esperança de que daqui para frente Deus tem muito mais ainda a fazer.
assim como também na sua vida. Outra coisa que Josué vai trazer a esse povo, além de relembrar a história de onde foi que eles saíram, lembrar da promessa, lembrar daquilo que Deus livrou esse povo, é também fazê-los lembrar de tudo aquilo que realmente eles viram acontecer. E Josué vai relatar alguns momentos que foram importantes nessa trajetória, que foram momentos marcantes, que eles viram o agir de Deus, o poder de Deus, que eles viram Deus fazendo coisas para que eles pudessem continuar a caminhada. E eu vou relembrar aqui alguns. O primeiro deles, que eu quero relembrar, foi quando eles estavam saindo do Egito e, ao sair do Egito, eles chegam diante do Mar Vermelho. E aí o povo vai dizer a Moisés: Moisés, e agora? Não tem saída, como é que a gente vai fazer? Ora, Deus fala com ele aí, porque os egípcios estão vindo atrás da gente, e o que vai ser de nós? E Moisés, então, orando ao Senhor, o Senhor diz assim para ele, diz ao povo de Israel que marche. E aí, Deus manda que Moisés tocasse nas águas do Mar Vermelho, faz o quê? Eles se abrem, eles passam a seco, e assim que eles passam, o mar se fecha sobre os egípcios, e Deus dá mais uma vitória àquele povo. Então, relembrar daquilo que Deus fez, de trazer isso como testemunho para a vida deles, trazer isso como uma lembrança daquilo que Deus fez. E se tem uma coisa que é importante na nossa caminhada, é o nosso testemunho. Aquilo que nós temos contado a partir da nossa vida, e podemos contar a partir da nossa vida, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem realizado através de mim, através de você, e em mim e em você. Dos milagres que viram acontecer, de no deserto, durante 40 anos, eles caminhando ali, e não faltou pão, porque a Bíblia diz que do céu descia o maná para alimentar aquele povo. Que durante 40 anos não faltava água, porque Deus fazia jorrar água da rocha para matar a sede daquele povo, de fazê-los caminhar. Então tudo isso é testemunho. Essa é uma ferramenta fundamental para a nossa caminhada, é o nosso testemunho. O nosso testemunho, e não apenas de feito do Senhor, mas da nossa mudança de vida, porque o nosso maior testemunho é a nossa mudança de vida. É alguém olhar para a gente e perceber que realmente algo mudou, porque o Senhor está fazendo isso. De um testemunho que vai falar do Senhor através de mim e de você, sem talvez a gente precisar, em um dado momento, expressar uma palavra, mas só de olhar vão entender o que Deus está fazendo. Isso é testemunho. O próprio Cristo disse: olha, vocês serão testemunhas, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E Josué estava convidando esse povo a entender isso, a continuarem sendo testemunhas daquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, a continuarem sendo essa referência daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E o quanto é isso importante, meu amado e minha amada, o quanto é importante nós podemos ser referência para aqueles que estão à nossa volta, de pessoas olhando para a nossa vida e falando assim: calma aí, tem algo diferente em você. De às vezes, quando conversarem conosco, perceberem nessas simples palavras que às vezes a gente vai trocar com elas, que existe algo diferente em nós, que existe algo que faz com que a nossa vida se torne uma referência para outra pessoa. E Josué estava dizendo: olha, é preciso a gente voltar a ser essas testemunhas, porque quando testemunhamos, não estamos falando de nós, estamos falando dele. Porque quando testemunhamos, estamos apontando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Por isso a nossa história, voltando ao primeiro passo, é importante. Essa história que precisa continuar a revelar esse testemunho. E o Senhor nos chamou para isso. Nos chamou para, a partir daquilo que nós evidenciamos com Ele, podermos trazer vidas ao Senhor, podermos mostrar a pessoas
o quanto essa trajetória, essa caminhada com o Senhor tem sido importante a mim e a você, e o quanto Deus tem feito através de cada um de nós. Mas eu te convido a olhar para a nossa vida agora, e assim como Josué fez com aquele povo, a chamar eles a atenção para verem como estava o testemunho deles. Ele disse: olha, tirai do meio de vós os ídolos que os seus pais, os seus antepassados serviram. Sirvam ao Senhor, porque isso é testemunho. Às vezes, falar que se é crente, que se é cristão, é muito fácil, mas demonstrar isso com a vida, essa é que é a maior razão de todas, essa que é a nossa missão. Demonstrar com a nossa vida, com o nosso testemunho, que realmente servimos ao Senhor. E eu fico imaginando, imaginando essa cena, esses momentos em que o povo de Israel passou, onde eles viram tanta coisa acontecendo, e mesmo assim, em vários momentos, esse povo vai se desviar do Senhor, vai abandonar o testemunho, e aí Deus vai sempre relembrar eles, dizendo: olha, calma aí, se lembre. Se lembrem. Um versículo que eu gosto muito e eu sempre cito é Lamentações 3:21, onde Jeremias vai dizer o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então entenda que você é alguém onde Deus imprimiu o amor dele, onde Deus quer que nós vivamos a vontade dele, porque isso vai fazer com que o nosso testemunho flua no Senhor, e outras vidas à nossa volta possam perceber isso, possam entender a importância de eu e você estarmos servindo ao Senhor verdadeiramente todos os dias. Por isso o nosso testemunho precisa olhar para nós, precisa falar através de mim, de você, desse Deus a quem servimos. E a gente pode pegar vários exemplos disso dentro da Bíblia, de homens e mulheres, que o testemunho desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas evidenciavam e mostravam Deus a quem agora elas serviam. De homens e mulheres que fizeram a diferença, que construíram uma história com o Senhor, porque entenderam que eram testemunhas do Deus Altíssimo, porque entenderam que eram pessoas que precisavam evidenciar e viver aquilo, e é o que José está dizendo: olha, a gente não pode abandonar o Senhor, a gente precisa continuar testemunhando dEle, a gente precisa continuar mostrando quem o Senhor é, o que o Senhor pode fazer. A gente precisa continuar fazendo com que essa história que começamos com o Senhor, ela continue sendo escrita. E o nosso testemunho é fundamental para essa trajetória acontecer. Então, que nós possamos usar daquilo que nós estamos evidenciando com o Senhor, daquilo que evidenciamos até aqui, daquilo que ainda vamos continuar evidenciando com o Senhor, para que outros percebam que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Que assim como um dia Ele mudou a minha vida, mudou a sua vida, Ele pode mudar a vida de tantos outros, tirar pessoas de lugares onde elas não devem estar. E por que temos a certeza disso? Porque Ele fez conosco, Ele fez com a gente. Então Josué vai dizer: olha, vamos continuar testemunhando desse Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar testemunhando daquilo que o Senhor tem feito. Vamos servir a Ele, porque isso é importante para a nossa vida. E o terceiro ponto, Josué vai trazer aquele povo cerca do temor ao Senhor, do servir ao Senhor, além da história que vinha sendo construída, além do testemunho que nós devemos dar. É que Josué vai dizer àquele povo
que nós temos hoje é uma missão de levar esse legado a outros. E aí Josué, no finalzinho, né, do verso 15 que nós lemos, Josué vai dizer assim: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. E que ele nos ensina algo muito importante. Muito importante. Como professor de português agora, né, se a gente fosse reconstruir essa frase, quando Josué disse, eu e minha casa, na verdade teria que ser minha casa e eu. Mas quando Josué diz, eu e minha casa, de forma intencional. Porque ele está dizendo, olha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, mas ele começa com quem? Ele começa com ele. Ele diz, é eu que vou fazer. É eu que vou imprimir sobre a vida dessas pessoas aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então é legado. Josué vai demonstrar que o legado ele é importante. Muitas vezes, né, e falando de legado, a gente traz à memória também a questão de herança. Muitas vezes as pessoas pensam em herança, e herança é aquilo que a gente deixa para o outro. Legado é aquilo que a gente deixa do outro. Então Josué vai mostrar que o legado é importante. Às vezes nós queremos deixar para os outros uma herança, e isso, né, de certa forma não é algo ruim, mas herança muitas vezes é aquilo que é físico, é aquilo que é passageiro. Legado não. Legado é aquilo que deixamos dentro do outro, e isso é eterno. E aí? O que nós estamos deixando para os outros? E ainda falando sobre herança e legado, interessante é que a herança, né, ela ser recebida por alguém, a pessoa que deixa a herança precisa o quê? Precisa morrer. Né? Geralmente é assim. O legado não. O legado eu posso deixar na vida das pessoas hoje. O legado eu posso, e digo mais, não só posso, mas como igreja, como servos do Senhor, nós devemos fazer isso, deixar esse legado na vida das pessoas hoje, a partir de agora, todos os dias, deixar esse legado na vida de cada um. Outra coisa importante, diferente, né, diferença entre herança e legado, é que a herança geralmente a gente deixa para parentes próximos, sim ou não? Geralmente, né, para parentes de primeiro grau, enfim, a herança. O legado não. O legado você pode deixar para qualquer um. O legado você pode imprimir na vida de qualquer pessoa. O legado você pode colocar na vida de qualquer um. E aí? O que nós temos levado às pessoas? O que nós temos deixado de legado àqueles que estão à nossa volta? O que nós temos aprendido com o Senhor, e a partir disso, nós temos levado aos outros? Porque o Senhor vai dizer que aquilo que nós recebemos, nós devemos também repartir. E essa é a nossa missão. Isso é um legado que nós temos que construir, e Josué vai convidar aquele povo a construir esse legado. Josué vai imprimir na vida desse povo a importância de entender isso, de entender a importância de fazer isso acontecer. Para que aqueles à volta deles, aqueles que viriam também em gerações posteriores, pudessem entender o que Deus fez, quem Deus é, e pudessem servir a esse Deus, pudessem temer a esse Deus. Mas como será que nós estamos sendo vistos como pessoas lá fora? Porque uma coisa é certa e é verdadeira, e você já ouviu isso várias vezes, mas vale a pena enfatizar de novo. Sermos cristãos e demonstrarmos Cristo aqui dentro é muito fácil. Mas e lá fora? E no meio da nossa família, Josué vai começar com a família dele, ele vai dizer assim, eu e a minha casa. Ele vai começar com a casa dele. E lá no nosso trabalho, qual que é o legado que a gente está colocando lá?
na nossa escola, nos lugares onde o Senhor nos leva, nos lugares onde o Senhor tem colocado eu e você. Qual tem sido o legado que nós temos deixado ali? Porque entenda, as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que fazemos, está construindo e está deixando uma impressão minha e sua. E isso vai fazer parte do nosso legado. Como será que temos sido como filhos? Como será que temos sido como pais, como esposa, como esposo, enfim? Como será que temos sido nos nossos relacionamentos? Porque vida com Deus é relacionamento, e Jesus está dizendo àquele povo: olha, volta, tira do meio de vós os ídolos, a idolatria, porque isso te leva para um outro lugar, porque isso te faz deixar um legado que não é o legado que Deus quer. O que nós temos colocado todos os dias da nossa vida? E o que isso tem feito? Tem revelado ao Senhor ou não? Tem mostrado o Senhor ou não? Porque uma coisa é fato. José está falando isso porque já tinha certeza que ou nós servimos ao Senhor ou servimos a outros deuses, ou servimos a outra coisa, porque a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Tudo que tira o lugar de Deus é idolatria. Ele está dizendo: olha, quem está ocupando o trono da sua vida agora? E aí mais uma vez ele vai terminar dizendo: olha, eu e minha casa vamos entronizar o Senhor. Mas qual tem sido o trono da nossa vida? Por isso o legado é importante. E para você entender que Josué fala de legado, eu queria que você colocasse para a gente o verso 31, por favor, desse capítulo. Verso 31. Olha a importância do legado. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e as autoridades que morreram depois dele, e que sabiam pessoalmente que o Senhor tinha feito, tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Está vendo a importância do legado? Por causa de uma vida pautada no Senhor, por causa de uma vida que procurou revelar o Senhor, a Bíblia vai dizer que Israel, enquanto Josué estava à frente, Israel serviu ao Senhor. E depois deles, as autoridades que vieram depois dele, o povo continuou servindo ao Senhor. Sabe por quê? Por causa do legado. Que através de mim e de você, outros também sirvam ao Senhor. Que através da nossa história, que através do nosso testemunho, que através do nosso legado, outros sirvam ao Senhor. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. No livro de Mateus ele vai dizer, capítulo 28, versos 19 e 20, ele vai dizer que nós temos que ir e fazer discípulos, ensinando a eles tudo aquilo que o Senhor nos fez, nos ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então esse é o nosso legado. Que pessoas através da minha vida e da sua vida sirvam ao Senhor. Sabe por quê? Porque um dia você foi alcançado por alguém que talvez testemunhou da vida dele para você, ou que você apenas olhou para essa pessoa, às vezes numa conversa, você percebeu que existia algo maior, algo melhor, que existia um caminho para você. Através disso, você está aqui hoje. Então que o nosso legado não pare. Que através de mim e de você, outros possam servir ao Senhor. Então está vendo a importância de você continuar? Está vendo a importância de nós continuarmos? Por quê? Porque se nós pararmos, talvez nós estaremos influenciando outros também a fazerem o mesmo.
Mas se eu e você continuarmos independente daquilo que enfrentamos, nós também estaremos incentivando outros a continuar. A vida com Deus é fácil? A caminhada com Deus é fácil? Lógico que não. E Ele mesmo disse que não seria. Mas aqui, não existe outro caminho para mim e para você. O Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho. Precisamos temer ao Senhor, e temer ao Senhor é obedecê-lo. Temer ao Senhor não é ter medo dEle. Deus não quer que nós tenhamos medo dEle, pelo contrário. Quer que nós confiemos nele. E temor também é isso, é confiar no Senhor, é obedecê-lo. Servir ao Senhor é buscar para a nossa vida a vontade dEle. A vontade do Senhor. Precisa ser maior em mim, em você. Eu sei que às vezes a nossa vontade como ser humano às vezes grita. Mas quando entendemos que o Senhor tem algo maior para a nossa vida, nós dizemos: não, eu vou seguir a vontade do Senhor, a vontade do Pai, a vontade daquele que me chamou, daquele que me tirou de um lugar sujo, de um lugar onde a gente não tinha nenhuma perspectiva, de um lugar onde a gente não via saída, e o Senhor nos trouxe para o reino do seu amor. Então, vamos continuar firme, é isso que o José está dizendo. Olha, vamos continuar. Vamos continuar escrevendo a história, vamos continuar sendo testemunhas, vamos continuar escrevendo e deixando legado na vida das pessoas. Porque tanta coisa o Senhor tem a fazer através de mim, de você. E não é demagogia o que eu vou dizer, mas o quanto é que a gente tem dado importância a isso? Quanto a gente tem valorizado as coisas que o Senhor realmente tem feito na nossa vida? O quanto nós temos realmente olhado para a nossa história, para o nosso testemunho, para o nosso legado, entendemos que nós estamos fazendo disso realmente um fator importante para que Deus, a partir de mim e de você, continue operando. Esse ano, nós estamos vivendo aqui na Rocha Eterna o ano do discipulado, amém? E discipulado é imprimir no outro o que Deus está fazendo em mim e em você. É compartilhar com o outro aquilo que o Senhor está construindo, é evidenciarmos esse relacionamento, porque vida com Deus, volto a enfatizar, é relacionamento. Então, como está esse relacionamento? De entender que o legado vai além dessas quatro paredes. Que o legado, que a história, que o testemunho precisam avançar fronteiras para alcançarmos vida para o Senhor, para que nós dia após dia possamos ser transformados por aquilo que Deus tem todos os dias, porque, volto a enfatizar, não sei quanto tempo você está nessa trajetória, mas quanta coisa Deus já mudou, mas o quanto Deus ainda tem para mudar na minha vida e na sua vida, o quanto Ele tem para mudar ainda. Então é deixar Deus fazer isso, para que ao levar isso aos outros, eles compreendam e enxerguem o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Josué vai fazer agora um convite àquele povo. Eu queria agora que você colocasse para a gente, por favor, verso 23, por favor. Verso 23, Josué então vai fazer um convite àquele povo. Depois de conversar com eles falam: não, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos andar com o Senhor, vamos temer a Ele. Olha o convite que Josué faz, diz assim: pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão no meio, que estão em seu meio, e voltem o coração para o Senhor, o Deus
de Israel, verso 24. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Verso 25. Naquele dia, Josué fez uma aliança com o povo em Siquém. Eles deu decretos e estatutos para obedecer. Então Josué convida aquele povo a renovar a aliança com o Senhor. A dizer: Senhor, nós só queremos te servir. Senhor, nós queremos temer ao Senhor todos os dias. E volto a enfatizar: temer ao Senhor é obedecê-lo, é confiar no Senhor. Josué então convida aquele povo a dizer: vamos renovar essa aliança com o Senhor. Uma aliança que passa pela nossa história, uma aliança que passa pelo nosso testemunho, uma aliança que escreve o nosso legado. Josué está dizendo: essa aliança a gente tem que viver, é essa aliança que a gente tem que perpetuar durante todos os dias da nossa vida. E é essa aliança, meu querido e minha querida, que o Senhor quer que nós preservemos todos os dias. É essa aliança que o Senhor quer que nós possamos proclamar todos os dias, lembrar que o Senhor fez uma aliança comigo, com você. Por isso estamos aqui. E Ele vai dizer, em Mateus, capítulo 24, verso de número 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vamos manter a nossa aliança com o Senhor. Sei que existem momentos que isso parece ser difícil. Sei que às vezes a caminhada dói, porque assim como você também já viveu momentos assim, momentos em que foram difíceis a caminhada, mas o simples desejo de continuarmos faz com que a aliança do Senhor se perpetue na nossa vida e a gente possa continuar. Talvez essa manhã é o momento de você, de certa forma, polir a sua aliança, de trazer o brilho de novo que ela precisa ter, de entender que se existem coisas que precisam ser tiradas ainda, é o momento de fazermos agora. Josué disse: tirai do meio de vós aquilo que não provém do Senhor, aquilo que está tomando lugar do Senhor, e vamos entronizá-lo. Dizer: Senhor, o meu coração é do Senhor, porque Ele disse: olha, que nós voltemos o nosso coração inteiramente para o Senhor. E aí, uma frase que eu já aqui disse: quem está colocado, posto no trono da nossa vida, dos nossos corações? Porque uma coisa é certa: o trono não fica vazio. Ou ele é ocupado pelo Senhor, ou não. Mas que por meio da aliança a gente possa dizer: Senhor, o nosso coração pertence a Ti, a nossa vida é Sua, nós vamos continuar Te temendo, nós vamos continuar servindo ao Senhor, porque essa é a razão da nossa vida. Precisa ser assim. E assim nós possamos realmente construir uma história que vai revelar o Senhor, uma história que vai demonstrar que o Senhor pode fazer, uma história que vai trazer também consigo os nossos testemunhos, uma história que vai deixar o nosso legado. Eu queria te convidar a ficar sobre os seus pés, por favor. Josué, naquele dia, fez com que aquele povo revisitasse a história. Fez com que aquele povo pudesse relembrar também os testemunhos. E dizer para aquele povo que um legado estava sendo construído, e precisava ser construído. Mostrar a importância da nossa caminhada com o Senhor, por meio dessas três coisas que aqui falei. De voltar o nosso coração
para Ele, de voltar o nosso coração para o Senhor e inteiramente servir a Ele, inteiramente. Por isso, como um ato profético, eu queria que você colocasse a sua mão na altura do seu coração. E que enquanto nós vamos cantar uma canção, você pudesse, quem sabe, revisitar a sua história agora. De lembrar das coisas que o Senhor fez na sua vida. De analisar o que hoje nós estamos fazendo. Qual legado nós estamos deixando para a vida de tantos à nossa volta. De lembrar o que nós estamos construindo. Que o nosso coração realmente esteja no Senhor. E que se essa manhã algo precisa ser transformado, que nós peçamos isso ao Senhor. Então, enquanto cantamos, vai pensando sobre isso, analisando a sua própria vida. E já já nós oramos juntos. Mas agora o Senhor nos faz um convite a olharmos para Ele e para onde está o nosso coração.